Olá, povo abençoado de Deus, graça e paz. Quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus, que é a grande saída para a humanidade. Quero convidar você a ler o texto que relata sobre a ressurreição, que se encontra em Lucas, capítulo de número 24, versos de 1 até o 6. Diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com os vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Meus queridos, quando nós pensamos a respeito da ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é uma mensagem especial, porque a nossa fé está fundamentada, está alicerçada na ressurreição de Cristo, está alicerçada em um túmulo vazio. E nós precisamos compreender, saber e crer de todo o nosso coração o significado da ressurreição do Senhor para nossas vidas e também para a humanidade. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando a respeito da ressurreição, ele vai trazer a seguinte palavra. Capítulo 15, a partir do verso de número 17, ele diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Observe, meus amados irmãos, que nós estamos dizendo aqui, através destes textos bíblicos, que nós somos diferentes das demais religiões, porque nós cremos na ressurreição de Cristo. Respeitamos as demais religiões, todavia nenhuma delas tem como seu fundador alguém que ressuscitou, alguém que está vivo. Todos os profetas, todos os fundadores de qualquer religião que seja, os seus restos mortais se encontram nos túmulos. Cristo não. Cristo ressuscitou. Então ele é o alicerce da nossa fé. Nós devemos crer e confiar piamente que ele está vivo e que o túmulo onde ele foi enterrado, este túmulo está vazio. Esta é a verdadeira Páscoa. Que maravilhoso para os cristãos quando podemos comemorar a ressurreição do nosso Salvador. O mundo não compreende isto. O mundo não compreende que a ressurreição de Cristo resolve 3 dilemas fundamentais. Primeiro deles, a ressurreição de Jesus resolve o dilema, ou é a grande saída para a vida sem vida. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Todas as pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm sofrimento, mas poucas entendem a fonte de tudo isso. O apóstolo Paulo coloca as coisas da seguinte maneira. Ele vai dizer: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E todos pecaram, e separados estão da glória de Deus. Isto é o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz que nós vivemos uma vida sem vida se não estamos em Jesus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos separados da glória e da presença de Deus. E todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Em iniquidade concebeu a minha mãe, diz Davi no Salmo 51, no verso 5. Nós fazemos aquilo que está dentro da nossa natureza decaída, natureza esta separada da presença de Deus. Podemos pensar que somos livres, mas estamos presos nos laços do pecado. Algumas pessoas percebem este fato e se voltam para Jesus quando são confrontadas com a palavra do Senhor
encontram as respostas que estavam buscando. Quando recebemos o dom da vida espiritual, nós somos libertos. Paulo vai dizer para nós o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é um dom de Deus. Jesus ressuscitou, isto torna possível que você e eu recebamos este dom espiritual por meio da graça que se encontra nele. E a nossa relação então com o Senhor, ela é plenamente restaurada. Todos podem receber este dom, absolutamente todos. Eu estou feliz porque é um dom, porque não depende do nosso esforço, porque se dependesse do nosso esforço, a única maneira que nós teríamos ou que nós poderíamos pagar os nossos pecados seria entregando a nossa própria vida, seria morrermos nós mesmos para que os nossos pecados fossem perdoados. Então nós devemos olhar para Cristo, para o Cristo vivo, e recebê-lo como Senhor e Salvador. Ele é a solução, a única saída proporcionada por Deus. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Ele morreu no nosso lugar e nós podemos receber o dom da vida eterna através da graça de Deus. John Newton, um transportador ou um mercante de escravos, ele veio a entender a sua pecaminosidade, a necessidade de um Salvador, e a sua vida foi transformada pela graça de Deus. E após a sua conversão, em 1748, ele escreveu um lindo hino com o título Maravilhosa Graça, celebrando aquilo que Deus havia operado poderosamente no seu coração. Há uma segunda ideia ainda que nós podemos colocar a respeito da grande saída que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a grande saída para o fim da vida. E mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Paulo está falando aqui da morte física. Paulo está dizendo que existe um dilema que o mundo compartilha, que é comum a todos os homens, que é a morte física. Todos nós morreremos, porque o salário do pecado é a morte. Nenhum único indivíduo neste planeta escapará da morte, a não ser que Jesus Cristo volte antes desta pessoa morrer. A morte espiritual gerou a morte física. Olha só a explicação que Paulo dá em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observem, meus amados, que o vírus do pecado é muito pior do que o coronavírus. O vírus do pecado é um vírus que atinge toda a humanidade na mesma intensidade, levando todos à morte. No dia que Adão pecou no jardim do Éden, ele morreu espiritualmente. Aquela morte prenunciou a morte física. Em Adão, todos morrem. A morte física é, de fato, a prova da morte espiritual e de que todos nós nascemos separados, nascemos alienados de Deus. Corrigir o dilema da morte espiritual não reverte a morte física. Ou seja, aquele que aceitou a Jesus, ele vai corrigir o dilema da morte espiritual aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ele vai experimentar a morte. Haja vista que ainda temos funerais, temos necrotérios, temos cemitérios e por aí vai. Então, qual a solução para a morte física da humanidade? A solução para a morte física da humanidade é a ressurreição. Por causa da ressurreição de Jesus, nós podemos agora receber a abundância da graça e o dom da justiça de Cristo. E Deus pode dar-nos o dom da vida ressurreta, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Aleluia! E esta promessa é a esperança que Jesus coloca nos nossos corações. Esta é a promessa que Jesus fez para nós. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Você vai morrer sim. Eu vou morrer sim. Mas se recebemos a Jesus como Salvador, você e eu morreremos. Todavia, viveremos eternamente com Ele, em um lugar de bênção. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então tem um lugar preparado para aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Este lugar é o céu, que é o lar eterno. E nós só herdamos este lar eterno por causa de Jesus. A ressurreição de Jesus é o nosso futuro. Ou a ressurreição é o nosso futuro por causa da ressurreição de Jesus. Se você recebeu o dom da vida eterna através de Cristo, ganhou a vida espiritual para hoje e a vida da ressurreição para a eternidade. Não há necessidade de temer a morte física. Jesus veio para libertar aqueles que vivem com medo da morte. Eu já falei em uma outra oportunidade aos irmãos que se tem alguma coisa que eu temia antes de ter Jesus como meu Senhor e Salvador, era a morte. Após entregar a minha vida a Cristo, eu não tenho mais medo da morte. Porque eu sei que se eu fechar os olhos aqui, eu vou abri-los no céu e contemplar o meu Senhor. Se aceitamos Jesus como sacrifício perfeito e final pelos nossos pecados, nossos corpos sairão da sepultura no dia que Cristo voltar e viveremos maravilhosamente por toda a eternidade. E a ressurreição de Jesus é o que nos proporciona tal vida. Mas tem mais um ensinamento que nós podemos colher deste texto. A ressurreição de Jesus é a grande saída para a vida sem esperança. Olha o que o texto diz. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 19. Muitas pessoas vivem uma vida sem realizações, sem um propósito verdadeiro, vivem uma vida sem esperança. São aqueles que vivem meramente para satisfazer seus próprios desejos e frequentemente sentem-se vazios. Frequentemente percebem que suas vidas não têm propósito. Frequentemente percebem que nas suas vidas não há esperança. Como escreveu o rei Salomão. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versos 10 e 11, ele escreveu da seguinte maneira, descrevendo este quadro: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, o texto está nos dizendo de pessoas que correm, vivem vidas vazias, sem realizações, sem propósito, sem um propósito verdadeiro. É isso que o texto está nos falando. E qual a solução para esta questão da vida, para este dilema? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus resolve o dilema da falta de esperança. Pessoas que vivem sem nenhum propósito eterno frequentemente se perguntam: qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? O que será? Ou seja, há um grande questionamento dentro destas pessoas. Por outro lado, se você tem Jesus como seu Salvador, foi lhe dada uma nova vida, a qual você pode viver para Ele. Ou seja,
propósito verdadeiro e genuíno, realização para o reino de Deus. E o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perceba, ao aceitar Jesus, ao receber Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa ela se torna uma nova criatura, ou seja, novos propósitos, novo significado para a vida. Então esta pessoa passa a andar em novidade de vida. O que significa isso? Significa que Deus quer que vivamos abundantemente e que tenhamos uma vida cheia de significado e cheia de propósito. Se estamos em Cristo, temos novidade de vida, porque fomos identificados com Ele em sua morte e em sua ressurreição. Deus quer que vivamos abundantemente e tenhamos uma vida cheia de propósito. Jesus Cristo disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Este é o propósito de Deus para a tua vida. Este é o propósito de Deus para a vida de todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. A ressurreição de Jesus tornou possível para nós termos alegria e sentido de realização aqui e agora e vivermos além da morte eternamente. Quero concluir fazendo para você algumas perguntas. Como está a sua vida? Sua vida bate com esta vida de ressurreição? Você já provou da ressurreição? Se ainda não, a palavra de Deus nos diz assim: se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esta é a fé do cristão. Esta é a fé que salva. Não desperdice a sua vida. A ressurreição de Jesus a torna preciosa. Receba-o como seu Senhor, receba-o como seu Salvador. E quem sabe quão grandes coisas Deus poderá realizar através de você. Que a palavra de Deus encontre um solo fértil no teu coração, para que ela possa produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, frutos de salvação. Que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus abençoe ricamente a tua vida, porque Ele é o único que pode fazê-lo, porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Que o nosso Deus nos guarde, que o nosso Deus nos proteja, que o nosso Deus seja conosco nesta semana que se inicia. E que iniciemos esta semana com a nossa fé renovada no Cristo vivo, em nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.